Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Bom, eu voltei aqui direto, faz um tempo já que eu não gravo. Voltei aqui direto dando lance nos meus próprios itens. Foram os itens que eu botei para vender, aí 7 e 8, né? E só tem eles. O que é bom, não sei, mas também diz que o servidor está acabando, tá? Consegui finalmente um valor que eu queria no Elmo, ele já veio, voltou 3 vezes. Tô sendo obrigado a baixar, né? Ó, consigo até 6.800 ali e tal. Mas, gente, se eu não conseguir vender eles pelos 9, eu vou ficar com ele. No sentido de que eu só não vou vender, tá? Pelo que eu gastei com ele, eu prefiro. Não por orgulho assim e tal, mas para não deixar antecedente. Vamos botar dessa maneira. Sei lá, talvez ali até 8, quase 9. Ok, é um cara de prata menos. Mas eu tenho que conseguir lucro com ele. E eu comprei uma das espadas por acho que 1.500 e tal. Então, assim, tem um valor específico ali para eu achar que tô bem. Aqui eu já estou baixando para 4, né? E já baixei para 4 também. E essa aqui para 3 porque é um pouco acima da média ainda. E também não vou vender se não for por esse preço, né? Bom, outras coisas. Ó, isso aqui é nosso, aí eu não dou lance em cima, eu tenho evitado. Mas quando é de adversário, eu só vou. E às vezes pego, às vezes não, depende, tá? Deixa eu ver. Que eu vou tentar. Ah, não, é nosso. Tá, aqui eu vou tentar. Foi bom, ó, porque assim, tem outros vendendo e outra coisa, né? Vender não, aqui. Tô ficando sem material para poder fazer. Ó, tô ficando sem material. E eu tenho ó, aqui outro para fazer azul. Tenho mais um verde aqui, ou não? Não, não tenho. Mas aqui, tenho esse aqui, né, para fazer verde. Então eu tenho como se fosse 3 verdes, né? Deixa eu fazer aquilo ali logo. Ó, eu vou fazer isso depois, eu não vou onerar vocês com isso, mostrando isso de novo, né? Isso aqui eu fui obrigado a comprar de volta. Na próxima eu vou botar para vender, né? Eu tenho um aqui ainda, mas não vai sair. Eu não vou vender isso barato, tá? Não vou vender barato. Tem coisas que no final, isso aqui, por exemplo, eu não vou vender barato. É barato assim, é muito barato. Isso aqui é 2.000, pelo menos, pelo menos. Não sai 2.000, eu vou virar pedra daqui a pouco, eu vou fazer outras coisas, entendeu? Vou ver se me vem alguma coisa útil para mim, né? Eu fiz ouro suficiente já no servidor. Isso aqui, ó, 1.500 cada um, então já são 3. Isso aqui também 1.500, né? Só que primeiro eu estou colocando as coisas que são mais valiosas, né? Ao meu ver, né? Ao meu ver. Isso aqui consigo 1,5 também. Talvez consiga 1,5, talvez. É tudo no talvez ali, mas se não, vai voltando, vai voltando, vai voltando. A minha conta, né? Tá muito perdida assim, né? Eu começando a fazer salteador um pouco para poder continuar esses ataques. Aí eu não estou fazendo a defesa, mas minha defesa não tá aonde ela tá, não tá acontecendo nada, né? Eu tava com 54 e pouco, aí morreu alguma coisa lá no Zé, na aldeia dele. E eu tô deixando de me importar muito com algumas coisas lá naquela área. Ah, droga. Lá naquela área, falta um pouco de senso pro pessoal ter as defesas. O bunker nosso. O pessoal que tá com a tropa. Fica offline, não avisa ninguém. O jogador, eu fiz 3 encaixes. E dá trabalho, gente. Eu fiz 3 encaixes em cima de 3 contas ali e tal. Com as contas que eu tinha deixado no Zé. E as tropas que eu tinha deixado na Lud. Falei pro rapaz para ele devolver para a aldeia da Lud. E ele só devolveu as tropas para da onde elas vieram. E assim, as tropas do Zé vieram de mais de 8 horas de distância. Então assim, quando acontece essas coisas, né? Se for ele, no caso de novo, a precisar de ajuda, eu só não vou ajudar, eu não vou me dar o trabalho de fazer isso. Ah, foi falta de atenção, não sei o que. Não interessa, mano. Não tem desculpa que pague depois o tempo que eu vou ficar sem as tropas lá. Se acontecer alguma coisa na conta mais ataque, não tem tropa para defender, porque ele mandou para 8 horas de distância, para mais 8 horas para vir, são 16. Não tem conserto algumas coisas, entende? É bizarro. Você especificar, o cara sabe da mecânica,
não sei o que, ah, muito obrigado por ter me defendido. Aí depois eu faço uma merda, não me importo, não presto atenção. Cara, é gravíssimo, é gravíssimo. Isso me deixa também bastante irritado. Aí daqui a pouco às vezes passa, às vezes não, né? Se no tempo dele sofreu outro ataque, minha irritação não passar, eu não vou defender ele. Eu não vou perder meu tempo fazendo encaixe, não sei o que, né? Então, é complexo porque, nossa, tu gasta um tempo pra fazer as coisas e tal, e o nego parece que às vezes nem liga, faz as coisas de uma maneira bem, como posso dizer, bem, nas coxas, né? De qualquer maneira. Enfim, eu vou fazer mais espião aqui, no lugar de fazer os cavalos ali. Porque os cavalos eu vou começar a fazer quando tiver um pouco mais de recursos, também um pouco mais de espião, porque realmente ficar sem espiões aqui, tô sem espiões em quase todos os lugares, tá fácil de ser espionado. Ontem eu tinha ligado aqui deixa eu fazer aqui, só para completar os 200. Eu acredito que daqui a pouco eu já vou poder fazer o chefe aqui. Já posso? Será? Já posso. Então é 30 mil, o resto tem. Então é isso. Para mim poder reconquistar aquela aldeia ali. Ah, não. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho madeira aqui sobrando. Não, não tem. Deixa eu ver. Tem. Eu sei que tem. Eu fiquei muito tempo na conta dos outros ali, gente. E aí... Ué, tá de boa, tá de boa. Eu fiquei muito tempo na conta dos outros. E não pude ficar na minha, pô. Entende? Aí agora eu tirei uma horinha pra eu só mexer na minha conta. Porque eu não tava conseguindo mexer aqui, fazer as coisas. Na 7 aqui. Eu sei lá, fazer o chefe. Eu acho que eu vou usar do inventário mesmo. Aqui, 6. Não estou conseguindo dar segmento na minha conta. E é isso, não tem tanta coisa. Teve os ataques lá em Alexandria. Mas é meio inútil ficar mostrando no sentido de... Não, eu gastei foi um tempo. Fiz os encaixes justamente das duas contas que eu mantive a defesa para isso. E o cara vai e devolve a defesa. Putz, velho, devolve, né? Nem sei para onde as defesas foram. Então são defesas que saem da área. Mais de 10 mil de defesa que saiu da área. Pelo cara não prestar atenção. Não. Sei lá. Chateado, tô chateado. Que, por exemplo, eu acordei, né? Aí estavam me solicitando lá pra fazer essas defesas. Tem coisas que, no geral, a gente que sabe como fazer as coisas, eu principalmente eu tento tomar cuidado para mim não ficar muito irritado com coisas que para mim são óbvias, mas quando você tem um certo conhecimento, você perde a noção do quanto os outros podem só não saber, só não ter nem imaginar que dá para fazer aquilo, sabe? Ponto assim. Mas tem outras coisas que, por exemplo, 5 jogadores receberam ataque. 2 deles tinham pontos de reunião militar nível 10. E eles notaram que era fake porque o cara não enviou mais de 10 tropas. Qual é a dos outros? Eles estavam na mesma chamada ali, né, no canal do Discord. O que eles vão fazer? Putz, bota o ponto de reunião militar 10, né? Não, eles estão fazendo outras coisas. Tipo assim, a gente não vai defender os ataques. E o muro subindo em algumas aldeias. Edifício principal. Véi, não vai ser defendido. O ataque não vai ser defendido. Será que esse é o momento de você upar edifícios que a catapulta do cara pode destruir? Vai entrar 4 ataques limpo e depois sim eu vou conseguir botar o encaixe. Será que esse é o momento de você gastar recurso com algo que o cara vai destruir? Enfim, tem umas respostas que são um pouco óbvias assim, mas eu não sei o que leva as pessoas a não pensarem assim, no que elas estão fazendo. Não sei, não sei. Então é complicado, eu tento abstrair às vezes, porque senão eu vou ficar sempre irritado com tudo.
Aí eu vou me tornar uma pessoa irritada. Eu tô um pouco resfriado aqui no Rio. Ontem choveu bastante, caiu a luz de manhã. Nossa, fiquei maluco, assim. Estabilizei a conta do Zé, assim, tipo, se eu não entrar lá, as tropas não morrem, não acontece nada. Ainda assim, às vezes quando eu chego, ele fez uma construção, por exemplo, seria para chegar a cada meia hora. Então, se está menos 30k negativo e eu tenho 40 aqui, por exemplo, eu não posso gastar mais de 10 mil naquela meia hora. Mas isso também é uma coisa que acontece. Ele gasta. Ele faz coisas que usam mais cereal, não repõe, não observa o tempo dos mercadores. E aí, às vezes, vai ficar um período tipo 5 minutos, 3 minutos sem cereal. Vai morrer alguma coisinha. Mas, de novo, sempre é esse tipo de coisa assim que fica acontecendo, que é só uma questão de atenção, de... Putz, velho, tem 3 aldeias negativas. Sabe que tem que prestar atenção no que está ocorrendo ali. Mas às vezes a pessoa está com a família, não sei o que, só coloca para fazer. Então assim, eu tento entender, porque explica, mas não justifica, né? Porque são coisas que tem que estar na cabeça da pessoa. Ela tem que estar entendendo o que está acontecendo, tem que ter lucidez, pelo menos, do que está acontecendo na conta dela. Por isso, eu sempre prezo por uma organização para eu estar atento ali, né? O que está passando, o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. E, no geral, eu percebo que as pessoas ficam sem reação para o que está acontecendo porque elas não pensam sobre o que pode acontecer. Então, mesmo um jogador que está reclamando que a guilda não tinha defesa na área e que antes de ontem ele pediu para ter mais defesa na área e tudo, não sei o que, tal. Por que ele não tem defesa? Ele tem boca, ele pode pedir para alguns jogadores diretamente. Por que ele não tem, né? Por exemplo, aí de novo, cai naquela de eu tô comentando as coisas e tal, aí Logos, tu tem defesa aí pra mandar pra mim, não sei o quê? Não, eu não tenho. Por quê? Porque eu tô online direto, filho. Então eu vou ter, caso precisem. Tem que pedir pro jogador que tá offline direto. Bota essas defesas dessa pessoa pra jogo. Entende? Você não vai pedir as defesas pra ficar fixa na tua aldeia, por exemplo, para um jogador que tá 10 quadras de você. Você vai pedir defesa fixa pro jogador que tá 200 quadras de você. Porque essas tropas não vão chegar em você nunca, a não ser que elas já estejam ali. O jogador que está 10 quadras, você deixa a defesa dele com ele, porque ele vai complementar a sua defesa fixa. Agora, se você puxar a defesa desse cara, porque você é amigo dele, porque ele deixa, porque não sei o que, vai ser essa tropa mesmo que você vai pegar para deixar na tua aldeia fixa. E aí, se aquela defesa ali não for suficiente, você vai buscar de onde? A 200 quadras? A 100 quadras? A 50 quadras? Onde é que está o restante da defesa? Então, puxa de longe. Então, assim, o pessoal não quer ter trabalho, e isso cobra um preço. E não é só ter trabalho, tem coisas que são até fáceis de fazer. Então não é que vai ter um trabalho extremo e tal, não sei o que. Não ter trabalho de pensar assim, de refletir um pouquinho sobre as possibilidades do que está acontecendo, do que pode acontecer, sabe? Esse tipo de coisa. Bom, não tem muito. Eu estou fazendo chefe aqui na 10, estou vendo para fazer na 7, né? Na 6 eu vou só aumentar a residência, tá? É só a residência que eu vou aumentar. E eu vou até tirar essa rota de comércio daqui, desativar. Só tem ela mesmo. Eu já consegui aumentar ali o coisa. Vou aumentar mais o armazém e o celeiro para me botar a residência 10. E eu vou fazer o colono para colonizar a aldeia. Nossa, velho, eu não tava querendo fazer isso, né? Tipo, colonos agora. Mais uma aldeia para me ficar upando. Não queria mesmo, mas acredito que vou ter que colonizar alguma aldeia em alguma zona assim que está com dificuldade para eu ter a defesa e eu conseguir alimentar essas tropas, né? Porque depender dos demais assim tá um pouco complicado. E aí de novo, né? Tem coisas que me irritam um pouco, mas eu consigo relevar mais que outras. Por exemplo, eu já expliquei aqui no canal que qualquer aldeia sua segura o quanto de tropa você quiser, desde que tua conta tenha tropa, né? Às vezes os jogadores não têm ideia sequer, né? E eu tô falando não tem ideia, não é no sentido ofensivo não, só não tem ideia mesmo. Tá tão habituado a fazer rota de 1 em 1 hora que não tem ideia que
O mercador permite você escolher o horário que chega. Escolher o horário de envio. E você pode fazer envios a cada 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 em 1 minuto, do jeito que tu quiser. O pessoal esquece. E aí bota 80k de cereal para chegar a cada 1 hora. Como é que faz? Aí quase zera, aí chega 80k. Aí quase zera, chega 80k. Putz, divide em 2 aí, divide em 3. E o pior é que esses 80k chegando junto, num celeiro que às vezes não aguenta mais de 100, às vezes o cara tá com 40, vai chegar a 80, desperdiça 20. E depois o que tá ali não segura tanto tempo. Ou um outro jogador, um terceiro, acontece, envia do nada, porque sabe que você está muito negativo, aí envia lá 50k, 50, 80. Tem um jogador, enviou 80k. Jogou 60k fora. Ele enviou as defesas, não perguntou se enviava cereal, enviou 80k redondo, que era tudo que ele tinha no celeiro dele, imagina, né? Lotado. E pronto. Só desperdiçou 60 mil porque ele nem avisou. Eu não tive nem o que fazer. Outra situação é que a aldeia do Zé, aquela do lado lá de uma outra, não tem mercador, né? Não tem mercador. Então não dá para usar ela nem para você jogar o recurso para lá e depois puxar de volta. Não tem espaço para manobra, né? Isso são fatos, gente. Eu não tô falando mal de ninguém e tudo mais, tal. Não tô chateado com as pessoas. Eu tô colocando fatos que acontecem, como aconteciam na minha conta, né? E como continuam acontecendo também comigo aqui, né? De esquecer alguma coisa, por exemplo. Eu não ligo o treinador porque eu não tô conseguindo colocar nem as tropas para fazer direito, né? Com os gastos que eu tô tendo. Mas já era para eu estar fazendo ela, porque daqui a pouco o servidor acaba e eu não tenho tropa nem de uma coisa nem de outra, né? Eu tô falhando também nisso. E aí por isso eu comecei a organizar a conta melhor para eu poder saber, não, essa aqui, né? Pelo menos quanto eu produzo, mas ó, a minha produção também é bem baixa, Ou seja, eu não consigo produzir os Elptas ainda, né? Então realmente, mas eu deveria conseguir produzir pelo menos as tropas defensivas, né? Ó, 23 horas que eu coloquei logo, justamente para... Não, foi aqui, né? Eu botei alguma quantidade assim também grande, 5 horas só. Tá, deve fazer um pouco de tempo que eu coloquei, tá? É isso que deve fazer. Porque 1 hora atrás, alguma coisa assim, 2 horas atrás, 3. Porque os ataques bateram, eram 9h45, né? Essa hora que eu tava super ocupado. E outra questão, tô falando tudo para vocês irem pegando. Outra questão é, dentro do canal, na hora que a gente tá fazendo defesa, só tinha eu para fazer os encaixes, porque só eu tinha acesso às contas. As próprias pessoas das contas estavam no trabalho, estavam ocupadas, etc. E tal. Ponto, beleza. Ok. Só que aí fica aquelas conversas paralelas. E você precisando de informação e a pessoa, ela imagina na cabeça dela o motivo de você pedir a informação. E aí ela não te dá a informação porque o motivo que ela imaginou não é suficiente. Vou botar assim, ó, eu preciso do horário que as catapultas batem na tua aldeia. Eu preciso de todos os horários para me saber onde é que eu vou fazer os encaixes. Você não sabe que eu quero para saber que é para fazer os encaixes. Aí você me fala, não, o primeiro ataque bate tal hora. Eu falei, não, velho, eu quero saber todos. Quero saber se o cara acertou 2 horários no primeiro segundo, acertou 2 ataques no primeiro segundo, o restante vem depois. Se ele acertou os 4 no mesmo segundo. Porque, por exemplo, se ele acertou 2 ou 3, tem risco de eu colocar a defesa para chegar no mesmo segundo que ele e ela acabar chegando na frente, no segundo anterior, ou no segundo atrás. E aí eu vou colocar no mesmo segundo, pode cair para trás ali dele, né? Porque ainda tem espaço para mais 2 no segundo. Então eu sei que eu tenho dois, ele mandou 2 no mesmo segundo ali, e depois os outros caem no segundo em seguida. Eu sei que eu tenho duas vagas ali, né? Para o envio de defesa depois desses 2 ataques, que ele vai quebrar só 4 coisas. Se ele não fez isso,
provável também que joguem minha defesa para frente. E... ou vai cair no segundo seguinte mesmo, tá? Vai cair no segundo seguinte. Inclusive, eu não tenho... Eu não vou abrir lá o Discord não, mas eu queria abrir que eu queria mostrar os prints, mas eu tinha que ter tirado os prints e deixado aqui fora, né? Que é isso, né? O cara manda a sequência de ataque dele e tudo mais. E eu comentei já com vocês que o jogo não suporta interações no mesmo, mais do que 4 interações no mesmo segundo. Porém, quando já existem essas vagas colocadas, essas 8, ele encaixa sim a defesa depois do primeiro segundo. Ele encaixa. E aí, essa que é o mistério ali. Mas quando você está fazendo a defesa e tal, e só tem aquelas vagas específicas e tal, ele acaba jogando também para trás, né? Ele não coloca ali no... Vamos supor ali, eu acerto as vagas para entrar no mesmo segundo. Às vezes ele vai jogar no segundo depois e atrás da defesa. Às vezes ele vai jogar na frente da defesa. Mas quando já tem as 4 vagas completas, fica um pouco confuso, eu não consigo entender o que ele faz. Não tem um padrão ali tão certinho. Não sei nem se eu estou sendo claro. Dá para mandar 8 ataques, né? Te mandou 8 ataques. E vai uma quantidade no mesmo segundo e vai outra quantidade no segundo seguinte. 4 no mesmo segundo, 4 no segundo seguinte. Às vezes, ele manda 2, 3 no primeiro segundo e passa a mandar o restante nos outros segundos. Vou fazer aqui um ataque, só para demonstrar. E aí fica um pouco confuso. Vou botar aqui 20 com 1. Não, só os 20 ali. Só para fazer uma demonstração. Colar. Copiar a onda. Fazer os 8, tá? E eu vou fazer uma outra coisa também. Quando você quer destruir aldeia. Vocês verem a questão da internet, né? Vou duplicar. Duplicar. E para a gente identificar qual é o primeiro, segundo, terceiro, eu vou fazer alteração nas tropas iniciais ali. Aqui eu vou editar aqui, ó, esse primeiro para 22. Esse aqui é o segundo. Pronto. Aqui, aqui. Esse aqui é o terceiro. Vou duplicar aqui. 3. Bom. Vou enviar todos eles. Deixa eu ver. Pronto. Estão vendo aqui, né? Isso é Ctrl Tab. Tá? Ctrl Tab. 1, 2, 3. Tecnicamente, no mesmo segundo. Tecnicamente, né? Mas, foi e foi, né? Aí vamos ver como é que ele fez os envios. Enviados. Ó. Vamos ver aqui. O primeiro foi o segundo. O que vai chegar primeiro foi o segundo. Não foi esse. Então, tá vendo? Os delay que ele dá é uma coisa um pouco idiota, assim, né? Idiota. Enviados. Vou fechar isso aqui. Vou fechar esse. Só para assegurar o que eu estou falando. Ó, o primeiro foi esse. Aí, ó. 51, 51, 51, 51. Ele fechou no mesmo segundo. Aqui, eu já consigo fazer o encaixe. 52. Aí isso aqui tudo não passa, mas tem os 4 ataques lá. Mesmo assim, ele consegue, eu consigo fazer o encaixe aqui. Depois vem 53. 53. 54. Aqui foi o segundo. Já foi o segundo. Ó, eu tinha que ter iniciado e fechado para poder ver direitinho, né? Mas beleza. Já foi o segundo. E aí o terceiro. Ó, troquei no 54. Então,
Perceberam, né? O que dá para fazer. Só que você não consegue prever o que ele vai fazer, né? Aqui, ele jogou o segundo para primeiro. E isso aqui, às vezes, caga totalmente a situação. E esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Vocês conseguem fazer uma sequência assim grandíssima, né? Tá vendo? Uma sequência bem grande. Todos com um segundo depois do outro. Só que tem aquele perigo ali, né? Ponto. Se eu for fazer ataques, por exemplo, como o que eu estou fazendo lá em cima, isso aqui é bom fazer. Isso aqui é bom fazer. Né? Eu vou iniciar com 2.000 saltas, todos eles, e pronto. Né? Eu vou ter as vagas direitinho, mesmo que façam encaixes. Bom, é isso, gente. Não tem muita coisa para comentar, a não ser o fato, né, de que na 0708. Outra coisa, né, tem mais uma coisa para comentar assim, ó. Ainda está aqui, esse aqui ainda está aqui, ó, 351 já. Então reparando, né, eu já comentei de novo com 2 atacantes sobre esse alvo, já comentei, ele ainda está ali. Então assim, não é algo difícil, né? Tem o Zé, tem o God, cadê? Tem gente aqui com ataque, tem ela, que a AD dela tá por aqui e tudo. Mas ó, esse cara tá fazendo aniversário aqui também, né? Aniversário demais. Ele é da parte 2, ou seja, esse aqui não defende ele, esse aqui não defende ele. Enfim, é um pouco complexo essa situação, sabe? Um pouco complexo. Eu mesmo daqui a pouco vou pegar aquela aldeia ali. Enfim. Cadê? Isso aqui vai ser só para mim botar na lista de farm mesmo. Save. 20. Tem que editar isso aqui para botar mais. É isso, gente. Vou ficar por aqui. Espero que fiquem bem. Tá bem agitado, mas também não tem tanta coisa para mostrar assim. Eu tenho só que dar segmento na conta. Não tem realmente nada acontecendo contra mim em si. Eu poderia tentar gravar na hora lá que eu estava fazendo os encaixes, porque falar agora não tem motivo, não tem razão. Ó, aqui eu tenho que adicionar a lista aqui também de farms. Aqui é 50. E pronto. Bom, vou ficar por aqui. Valeu. Falou.